Pedro Parreira nasceu na Ribeirinha, na Ilha Terceira. Fez o ensino secundário no Liceu de Angra do Heroísmo, licenciou-se na Universidade de Coimbra em Arqueologia e História. Na Universidade dos Açores, fez formação em Museologia, Património e Desenvolvimento. Atualmente é técnico superior da Direção Regional da Cultura na área da Arqueologia. Uma das cenas que tem viradas para cá, por exemplo, isto aqui teria ligação à parte de cá, ou não? Esta pedra aqui. Isto seria para o resto para aqui, não? Estas contenções, digamos que Nós estamos no convento de Santo António dos Capuchos de Angra do Heroísmo. É um dos conventos mais antigos da cidade, sendo que haviam 8. Este tem uma particularidade de ser o convento da Ordem dos Capuchos, que era uma ordem particularmente austera e que, portanto, teria muita cultura material muito empobrecida propositadamente. Tinha a ver com o facto de eles terem uma relação de proximidade maior com Cristo e com a questão religiosa através da pobreza e através da austeridade. Este convento foi fundado no início do século XVII com o objetivo na sequência de uma grande peste que se abateu em Angra do Heroísmo, que dizimou uma parte substancial da população. A sua fundação remonta a um hospital que tinha sido aqui criado para fazer a triagem das pessoas que tinham a doença e para fazer a quarentena das mesmas face ao povoado. Na altura, Angra do Heroísmo não chegava aqui à zona de São Bento e, portanto, era uma zona que ficava externa à cidade. O convento de Santo António dos Capuchos surge na sequência desse hospital porque as pessoas ganharam uma grande devoção a este espaço e passaram a achar que tinha se tornado sacralizado porque, de certa forma, foi graças àquela quarentena que foi possível combater a pandemia e sobreviver à peste. O convento em si mesmo, como nós o conhecemos aqui atrás de mim, nasce já em meados do século XVII, com a sua igreja que vamos visitar posteriormente e tem a particularidade de ser um convento relativamente pequeno que ainda por cima foi posteriormente cortado pelas construções atuais da Irmandade do Livramento, como podemos ver no edifício que está precisamente a cortar o espaço onde nós estamos. Onde nós estamos seria o espaço da cozinha e seria o espaço de habitação, de convívio do convento propriamente dito, onde os monges estariam em espaço de clausura e em espaço de meditação. A particularidade principal deste convento, para além do que eu já disse, é também o facto de ele ter sido um dos poucos que sobreviveu em ruína ao sismo de 1980, de 1 de janeiro de 1980, que destruiu uma parte considerável da cidade. Ele permaneceu em ruína até ao presente, sendo que, por uma iniciativa da Câmara Municipal em ligação com a Irmandade do Livramento, há 2 anos atrás tomou-se o desejo de reconstruir a sua igreja e, posteriormente, reconstruir o convento para valorizá-lo e torná-lo um ativo patrimonial para a cidade de Angra. Neste momento, a empreitada está em curso, a arqueologia esteve cá e está cá ainda a fazer um trabalho de salvaguarda e de proteção do seu património e, portanto, vamos visitá-lo e perceber o que melhor ele tem para nos contar. Externa, não é? Ou nenhum fontanário central, que é uma coisa raríssima na realidade que a gente conhece dos Açores, não é? Tem algumas saídas de água. Haveria ali exatamente, haveria uma saída de água e tem esta questão destes canteiros, não é? Que nós não estamos habituados a vê-los, que tinha aqui as floreiras a adornar a cruz central, que até tem ali a sua datação de 1696 e que seria onde eles também fariam eventualmente algumas sessões de oração e tudo mais. Ainda se preservam ali uns restinhos de azulejos, que é interessante também de se destacar porque já estão um bocadinho desbatidos, mas são azulejos de um período que já não encontramos muitos aqui nos Açores. Estamos na igreja do antigo convento de Santo António dos Capuchos, que está já numa fase de empreitada, como se pode constatar, na sua primeira fase de reabilitação, com a obra já a decorrer. A arqueologia esteve cá em momento anterior e está cá a fazer o acompanhamento direto. O que é que nós fizemos em momento anterior? Nós procuramos valorizar os enterramentos. As igrejas antigas tinham enterramentos em a maior parte dos casos. Esses enterramentos, no caso, por exemplo, aqui desta igreja, teriam cerca de 300 anos, pois ao longo de vários períodos foram sendo sucessivamente enterradas pessoas aqui, e tinha a particularidade nesta igreja, como em muitas outras em Angra do Heroísmo, em Ponta Delgada, etc., tinha 2 criptas. Nós abrimos e uma delas estava em contexto selado, como se pode ver por esta pedra que está aqui ao meu lado. A abertura era feita através de um anel de ferro forjado antigo que já não existe, levantava-se a pedra e havia uma escadaria de acesso às criptas. As
criptas, tendencialmente, eram familiares. Neste caso, as duas criptas que nós encontramos, uma delas pertencia ao fundador do convento e à sua família, a outra pertencia ao homem que pagou a construção do convento, portanto, o beneficiário principal. Nós, numa delas, conseguimos descobrir os ossos ainda em muito bom estado, com uma camada de cal sobreposta que permitiu preservar os enterramentos e que nos permitiu estudar aquela família e aquelas pessoas que lá estavam enterradas e perceber um pouco da evolução da árvore genealógica da mesma. A outra cripta tinha a particularidade de ter uma pedra de epígrafe grande, onde contava a história daquela família e, de certa forma, contava quem eram as pessoas que ali estavam enterradas, só que a pedra tinha sido partida, provavelmente durante o sismo de 80, e havia uma infiltração de água e os ossos não estavam em condições. Ainda assim, foi possível exumar algum espólio que nos permitiu perceber que tipo de vestimentas, que tipo de vestuário, como é que as pessoas viviam naquela época, como eu disse, desde o século XVII até ao presente. Nós estamos no espaço da sacristia, no espaço anterior, posterior da igreja, ou seja, na parte de dentro, onde estariam a zona dos lavabos, a zona dos arrumos e onde haveria a zona de preparação, onde os clérigos preparavam a missa. Esta zona aqui atrás de mim é uma das zonas mais interessantes de um ponto de vista de história da arte e da arquitetura, da arte sacra, que eu conheço nos Açores. É uma zona de lavabos, um antigo fontanário que serviria para abastecimento de água aqui desta zona, que tem uma arquitetura construída em pedra, com policromia, detalhada, com pormenores muito interessantes que não são registados noutros conventos antigos, em parte porque muitos deles também já foram destruídos por sucessivas ocupações e empreitadas. Este foi um dos grandes achados que nós fizemos, obviamente já era conhecido, mas foi um dos grandes vestígios identificados durante o trabalho de acompanhamento de arqueologia que nós temos feito cá. Muitos dos outros grandes achados que foram feitos estão neste momento no Centro do Património Móvel e Material e Arqueológico do Governo Regional dos Açores, onde estão a ser estudados, que é a parte do laboratório e a parte de gabinete, que também faz parte da arqueologia e que é que nos permite tirar os resultados e assim contar um bocadinho mais da história das pessoas que aqui viveram. Portanto, nós estamos na sede do Centro do Património Móvel e Material e Arqueológico do Governo Regional dos Açores e é aqui que nós fazemos a segunda fase do trabalho arqueológico, que é o trabalho de tratamento das peças que nós retiramos do terreno. Esse trabalho passa por uma primeira instância por limpar a terra, numa segunda instância para condicionar, quando necessário, com tratamentos químicos de conservação e restauro e, posteriormente, os arqueólogos tratam de analisar e tentar retirar informação acerca de cada um do espólio que é exumado. A arqueologia é um trabalho que não se faz sozinho. Não há um arqueólogo que trabalhe sozinho, os arqueólogos trabalham sempre em equipa, muitas vezes até com outras áreas e com outras disciplinas. Neste caso, estou aqui com o Luís Borges, nosso colega de arqueologia aqui do centro, que tem sido uma parte fundamental dos trabalhos que nós temos feito, nomeadamente no terreno, mas também em gabinete, e que é uma das pessoas responsáveis pela análise do espólio que vamos falar um bocadinho agora. Este espólio que está aqui à nossa frente é uma amostra do que nós retiramos, é espólio de antropologia, é o espólio osteológico, são ossos na prática, e são ossos provenientes de uma das criptas de que eu falava e que permitem-nos contar, de certa forma, um bocadinho da história das pessoas que ali estavam enterradas. A maioria destes ossos provém de pessoas de idade já bastante avançada. Portanto, as pessoas que foram enterradas na cripta do Capitão João Dávila seriam pessoas da sua família, maioritariamente mulheres, e que já teriam uma idade bastante avançada, o que não é de espantar, dada Claro. à classe elevada da pessoa que lá está. É precisamente representativo de que quanto mais ricos, mais tempo viviam e, portanto, neste caso, sendo um dos homens e uma das famílias abastadas que tinha financiado a construção do convento, entre muitas outras coisas, é natural que as pessoas tivessem vivido mais tempo. Ainda bem que referiste a questão de antropologia, nós também não fazemos este trabalho sem o apoio da antropologia, naturalmente. Neste caso foi feito com o apoio da nossa colega Joana Camacho, que trabalha em São Miguel e que veio propositadamente à Ilha Terceira para nos dar esse apoio nessa intervenção. Através deste contacto e deste trabalho permite-nos reconstruir pequenos detalhes e pequenos pormenores da vida do dia-a-dia que seria impossível sem a escavação e sem o trabalho arqueológico que nós fazemos no terreno e que se torna fundamental para perceber um pouco dos nossos antepassados. Quem quer contar a herança dos Açores precisa sempre do apoio da arqueologia, para além da história e para além da antropologia. Portanto, para além do espólio osteológico dos ossos que nós exumamos, encontramos também material associado aos próprios enterramentos nas igrejas. Nomeadamente, aqui estamos a ver um pormenor interessante de uma placa em metal que estava associada a um enterramento específico. Era um enterramento de uma senhora proveniente da Graciosa que tinha acabado a sua vida na Ilha Terceira e que tinha sido enterrada precisamente na Igreja do Livramento, na zona dos enterramentos que nós trabalhamos. Outra peça muito comum e outro artefacto muito comum de encontrar são artefactos metálicos associados precisamente à roupa das pessoas. Neste
Neste caso, estamos a olhar para uma fivela antiga que fazia pertença de uma vestimenta, muito provavelmente de um homem, e também estamos a olhar para um prego que estaria associado precisamente aos referidos caixões e ao material que era utilizado para enterramento das pessoas. Todos estes conjuntos de espólios variados, para além de outros, como é o material de cerâmica que falamos já há bocado, permitem-nos recontar a história das pessoas que ali habitaram, mas também das que ali morreram. O Livramento terá sido um dos primeiros cemitérios de Angra do Heroísmo, portanto, há 300 anos atrás, a maior parte das pessoas acabavam por ser enterradas dentro ou nos arredores daquela zona. Desta forma, podemos ter uma imagem, um retrato do que era Angra do Heroísmo no século XVII. Outro espólio muito comum que detectamos associado a enterramentos são peças de vestuário, ou seja, partes da roupa antiga que, por sua vez, que perduram alguns dos tecidos e alguns dos materiais. Neste caso específico, estamos a olhar para peças que não pertenciam diretamente ao vestuário das pessoas, mas sim ao revestimento dos caixões onde elas eram enterradas. Por menor a filigrama dourada, que indica, de certa forma, algum tipo de pessoa abastada que tenha sido enterrada, associada a este enterramento específico. O trabalho dia-a-dia que nós fazemos aqui passa muito por uma parte burocrática de gestão do património, mas tem uma vertente particular de investigação e de trabalho de campo técnico que nos permite recontar um bocadinho da história e do trabalho técnico de arqueologia, que tem uma falta particularmente gritante na região autónoma dos Açores por falta de recursos humanos. Existem poucos arqueólogos aqui e nós acabamos por assumir sempre que possível essas carências, de forma a que não se perca o nosso património da região. É um trabalho muito estimulante, do qual muito me orgulho e que tenho partilhado no Centro do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico dos Açores com colegas tanto de Arqueologia como de Conservação e Restauro, de Património Imaterial e de História da Arte, e que tem sido um desafio diário, mas que tem sido bem sucedido, com um passo de cada vez e com o apoio de todos os que me têm apoiado, desde os que me ensinaram até os que trabalham lado a lado comigo todos os dias. Perguntarem-me porque é que eu escolhi a arqueologia é sempre uma pergunta fácil de resposta, porque a arqueologia é a minha grande paixão desde que me lembro. Eu sempre tive um grande apreço pela história, mas ao mesmo tempo eu sou filho de agricultor e, portanto, a mistura da história com a terra e o sentir a terra e sentir o cheiro das coisas e a maneira como ela convive connosco, para mim sempre foi fundamental. Eu escolhi a arqueologia por dois motivos, por esse motivo da terra e também porque quando eu era miúdo estavam aqui uns arqueólogos na Baía de Angra do Heroísmo a fazer mergulhos subaquáticos e descobriram um conjunto de naufrágios muito interessantes que sempre despertaram em mim uma curiosidade muito grande. Eu nunca tinha dúvidas que ia ser arqueólogo e sabia que ia tentar fazer o máximo possível para isso. É com muito orgulho que eu sou e é uma profissão que muito me orgulha e acho que é uma área que recomendo a todos os que têm interesse pela história e que gostam de meter a mão na massa.